Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo o Noites Gregas, este podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Oi, pessoal. Meu nome é Felipe Speck e antes de mais nada, feliz 2025 para todo mundo. Essa época do ano é de alguma forma especial, mas para o Noites Gregas é ainda mais marcante, porque é quando a gente comemora o nosso aniversário. São 5 anos de Noites Gregas. A gente quer agradecer a todo mundo que nos escreveu por e-mail e no Instagram, parabenizando. Como eu sempre digo, por mais que seja um esforço tremendo, a recompensa é sempre incomensurável, porque além da oportunidade de mergulhar no ventre da nossa cultura, a gente também faz boas amizades por aqui. Para marcar a data, a gente preparou um presentinho bem singelo mesmo aos nossos apoiadores. Nós fizemos a transcrição deste episódio, o 79, para que, além de ouvir, vocês possam também ler num PDF em qualquer lugar. Se vocês gostarem, pois nos digam e a gente avalia a viabilidade de fazer isso com os demais episódios também. Bom, 5 anos de podcast e nem chegamos ainda no final da Ilíada, ainda tem muita mitologia pela frente. Tem a Odisseia, tem as metamorfoses, as tragédias gregas. Então, se você quer que a gente siga por mais tempo, considere apoiar o nosso podcast. O link é noitesgregas.com.br/apoiar. Eu sempre coloco o link na descrição do episódio. E a gente tem tranquilamente uns bons anos de história pela frente. Neste episódio, o professor Moreno narra os eventos do penúltimo canto da Ilíada, o canto 23. O Heitor acabou de morrer e se encerram as batalhas sangrentas do livro. Essa etapa final tem mais luto e reconciliação. É um canto especialmente longo e é basicamente dividido em 2 momentos. Primeiro, as homenagens lúgubres e macabras a Patroclo. Depois, ainda em homenagem a Patroclo, Aquiles organiza jogos com uma série de modalidades que poderiam ser consideradas os embriões das Olimpíadas. O professor Moreno começa logo após a publicidade. Um bom episódio. Com a morte de Heitor, o seu maior inimigo, o exército grego ficou aliviado. O dia já estava terminando e as informações de guerra foram desmanchadas e começou a retirada para o acampamento junto dos navios para a única refeição forte do dia. Todos, menos os mirmidões, foram descansar. A uma ordem de Aquiles, eles se concentraram próximo ao corpo de Patroclo. Companheiros, não se desmobilizem ainda. Não desatrelem os cavalos dos seus carros. Fiquem assim, armados, como nós sempre combatemos. Vamos concentrar aqui onde está o corpo de Patroclo e prestar a ele a homenagem que ele merece. Depois a gente trata da comida. Assim que ele acabou de falar, ergueu-se um lamento em uníssono entre os seus fiéis mirmidões. Em lágrimas, 3 vezes e lentamente, eles desfilaram em torno do seu cadáver. E choravam muito, porque Tétis, a mãe de Aquiles, havia feito nascer neles um incontrolável sentimento de tristeza. E foi nesse clima que Aquiles, muito emocionado, apoiando as mãos no peito do amigo morto, dirigiu a ele uma saudação em que extravasava seu ódio por Heitor. Eu te saúdo, querido amigo, mesmo que estejas agora no reino de Hades. Olha, estou fazendo tudo aquilo que eu te prometi. Matar Heitor? Já matei. Arrastar para cá o seu cadáver? Já arrastei. E por fim, deixar que os cães estraçalhem sua carne? Isso ainda não fiz, mas já vou providenciar. Depois, para saciar o meu ódio por este povo que tirou a tua vida, eu vou trazer aqui 12 jovens cativos que capturei em Troia e vou degolar todos,
um por um, bem na frente da tua pira funerária. Esta é uma passagem muito controvertida em Homero, porque traz à tona algo que parecia já ter sido abandonado há muito tempo na Grécia arcaica, o sacrifício humano. Nós vamos assistir aqui a uma cena chocante na Ilíada, que se compararia àquela que não está na Ilíada, porque antecede a ação da Ifigênia em Aulis, para permitir que a esquadra partisse em direção a Troia. Assim ele falou, e mandou estender o corpo de Heitor no chão, praticamente debaixo do leito funerário em que estava Pátroclo. Após isso, todos os mirmidões tiraram as armaduras, livraram-se do peso de suas armas, soltaram os arreios dos cavalos que estavam inquietos e foram sentar perto do navio de Aquiles para participar do grande banquete funerário que Aquiles ia proporcionar. Foi uma abundância nunca vista. Quem estava ali ficou maravilhado com a generosidade do Aquiles. Diz Homero, vários bois brancos foram abatidos. Talvez esse branco significasse para eles, na Grécia, uma raça específica que fosse de grande valor por sua carne. Fica a nota. E incontáveis ovelhas, e muitas cabritas, e numerosos porcos bem gordos foram abatidos e sua carne foi espalhada em cima de grelhas, chiando, sendo assada em brasas vivas. O aroma daquela carne, que horrorizaria qualquer vegetariano, se espalhou pelo vento, aumentando a alegria dos soldados pela vitória que tinham obtido naquele dia e certamente intrigando os deuses lá em cima no Olimpo, já que não havia nenhum sacrifício marcado na agenda desse dia. Os jornais da época, se existissem, teriam classificado aquele como o maior churrasco da Ilíada. Nós aqui é que sabemos que Aquiles está homenageando o seu amigo Pátroclo, que, como nós sabemos, era o maior assador entre os mirmidões. Enquanto rolava essa festança, uma comitiva dos chefes mais importantes veio lá falar com Aquiles, trazendo um convite de Agamenon. Ele queria acertar as coisas entre os dois, de uma vez por todas, e terminar com qualquer inimizade. E por isso ele convidava Aquiles para jantar. A hora não era boa, mas era importante. E como era de imaginar, não foi fácil convencer o Aquiles, mas ele foi. Foi de cara fechada, como um menino contrariado, ou como diria minha avó, foi emburradinho. Quando chegaram na tenda do Agamenon, alguém, vendo o estado em que o Aquiles estava, coberto de sangue do dia inteiro, sugeriu que um criado pusesse um caldeirão no fogo para esquentar a água para ele se lavar. Ele precisava ficar mais apresentável para a entrevista, mas não teve jeito. Jacaré se lavou, pois Aquiles também não. E ele recusou, e recusou com veemência, que ele não ia se lavar. Jurei a Zeus que não deixaria água alguma tocar o meu rosto antes que eu tivesse cremado o corpo de Pátroclo e enterrado seus ossos e suas cinzas num túmulo adequado. E também antes que eu tivesse tosado a minha cabeleira, pois eu nunca passei, nem vou passar, um sofrimento tão grande como foi perder o meu amigo. O argumento calou fundo. Não tinha o que responder a ele. Mas Aquiles continuou. Mas já que aceitei o convite, vamos jantar. Mas eu te peço, Agamenon, que quando o dia raiar, que mandes trazer muita madeira para que a gente possa dar ao morto aquilo que ele mais precisa. Pátroclo precisa de um fogo poderoso, com chama bem viva, para consumir o seu corpo, para que a sua alma
possa finalmente mergulhar no descanso final. Agamenon concordou, aliás, não tinha o que objetar, e todos voltaram a sua atenção para o jantar, que era de ótima qualidade, porque era oferecido pelo chefe de todos os exércitos, e todos estavam muito famintos, porque a última vez que eles tinham comido tinha sido de manhã, ao partir para o combate, e o dia tinha sido muito longo. Depois de saciados, todos voltaram para suas tendas para se entregar ao sono necessário e reparador, mas Aquiles ficou por ali. Ele foi deitar na praia, junto à beira do mar, bem ali onde mal e mal chega aquela espuma da última ondinha. Como ele estava exausto pelo esforço e pela emoção daquele dia, ele logo pegou no sono, que aliviou seu coração e recuperou seu corpo cansado por todo aquele esforço. Eis que no sono lhe aparece o fantasma, o espírito do seu amigo falecido. Era igualzinho como era Patroclo vivo. O mesmo porte atlético, os mesmos olhos tão belos, a mesma voz e com as mesmas roupas mais sofisticadas que Patroclo sempre usava. A aparição era tal e qual o seu amigo, e se aproximou de Aquiles, pairando sobre sua cabeça, e não estava contente. Esquecesse de mim, amigo. Tu cuidavas tanto de mim quando eu estava vivo, mas não cuidas de mim mais agora que eu estou morto? Eu rogo, Aquiles, eu te imploro, que tu me sepultes o quanto antes, para que eu possa, enfim, transpor os portões de Hades. As almas que estão lá não me aceitam, me enxotam, não deixam que eu atravesse o rio, que eu me junte a elas. E desse jeito eu fico condenado a zanzar, cabisbaixo, de um lado para o outro. É chorando que eu te suplico, Aquiles, me ajuda. Eu só terei descanso no Hades quando meu corpo mortal for consumido pelo fogo. Mas ouve, tenho mais outro pedido muito importante. Não deixes minhas cinzas ficarem longe das tuas. Dá um jeito para que fiquem juntas. Nós crescemos juntos. Quando Peleu, teu pai, hospedou meu pai e a mim, que estávamos fugindo de nossa terra, e me cercou de todos os cuidados como se eu fosse um filho, e fez de mim o teu escudeiro. É justo que nossas cinzas fiquem unidas numa mesma urna. E é só isso que eu te peço. Muito comovido, Aquiles ainda conseguiu responder: tu nem precisava pedir isso, porque eu já tinha pensado em tudo. Fica tranquilo, porque eu vou fazer tudo o que me pedires. Mas será que agora, ao menos um pouquinho, a gente poderia se abraçar para compartilhar nossos tristes soluços? E assim dizendo, Aquiles estendeu os braços para a figura do amigo, mas nada encontrou à sua frente. E com um guincho quase inaudível, o espírito de Patroclo desapareceu debaixo da terra como fumaça. Para atender ao pedido que Aquiles tinha feito, Agamenon, assim que o dia raiou, ordenou que os homens de todas as tendas do acampamento fossem com suas mulas até o monte Ida, e ali nas florestas trouxessem a lenha que Aquiles tinha pedido. Os golpes dos machados abalaram o ar fresco da manhã. Ouvia-se de longe o estrondo dos grandes carvalhos quando vinham abaixo no chão. Eles cortaram os grandes troncos em toras menores, carregaram as mulas que tinham levado e trouxeram para a beira da praia, amontoando tudo num lugar onde Aquiles havia indicado que seria mais tarde o túmulo de Patroclo e o dele próprio. Aquiles então reuniu os mirmidões
para a cerimônia solene do sepultamento do amigo. Todos estavam vestidos de armadura completa, com seus cavalos enfeitados, com seus carros de guerra prontos para o cortejo, e começou o desfile. Na frente vinham os carros, atrás centenas de soldados de infantaria, e no meio, entre eles, vinha o Pátroclo no leito funerário, carregado por seus companheiros mais próximos, com o corpo completamente tapado com as mechas de cabelo que os amigos tinham cortado para dar a ele como última oferenda. Esse estranho ritual, como podemos ver, não foi aproveitado por Hollywood nas filmagens que fez da saga de Troia. Ela não seria cinematográfica, muito menos instagramável. O corpo do belo Pátroclo praticamente sepultado numa selva de cabelos. Junto ao corpo vinha Aquiles, desolado, com a cabeça baixa, completamente arrasado. Quando chegaram no lugar que o Aquiles tinha escolhido, eles depositaram ali o corpo e foram armar a grande fogueira da pira. Todos aguardavam sem dizer palavra. Então Aquiles, com gestos lentos, cortou uma grossa madeixa de sua cabeleira loira. Veja, aqui a gente fica sabendo que para Homero, Aquiles era loiro. O que não quer dizer exatamente o que para nós quer dizer essa palavra. Pode ser com cabelo mais claro do que o cabelo negro típico do homem mediterrâneo. E com essa madeixa na mão, ele se voltou para o mar, num lamento que ele ia dirigir ao deus do rio que banhava a sua terra natal. A esse rio, o pai de Aquiles, o Peleu, tinha prometido uma mecha, exatamente essa mecha de cabelo, quando seu filho voltasse de Troia. O que nós e Aquiles sabemos todos que não vai acontecer. Ó bom Deus, sei que nunca mais voltarei à minha casa e nunca mais verei meu pai. Por isso, é a este herói, meu querido Pátroclo, que dedico o meu cabelo. E colocou aquela mecha de cabelo nas mãos do amigo morto, soluçando. Vendo esse gesto, ouvindo a sua voz embargada, todos em volta sentiram que Aquiles não se despedia apenas de Pátroclo, mas ele também estava se despedindo da vida, que ele sabia que ia terminar em breve. E por isso os mirmidões não conseguiram se controlar e começaram a soluçar convulsamente. E ficariam assim, chorando, se ao ver que o sol estava quase se pondo, Aquiles não tivesse ido até onde estava Agamemnon para pedir que ele usasse as autoridades de chefe e mandar toda aquela multidão voltar para suas tendas. Ele queria realizar a cerimônia apenas com os seus soldados. Aqui um aviso: cenas fortes. Tirem as crianças da sala ou do carro se estão ouvindo o nosso podcast. Menelau imediatamente deu uma ordem e todos se dispersaram, deixando ali apenas os mirmidões e os chefes mais amigos de Pátroclo. Então, as toras recém-cortadas foram empilhadas, formando uma enorme fogueira quadrada de 30 metros de lado. Uma grande pira, portanto. Em cima, no centro, depuseram o corpo de Pátroclo, juntamente com as carcaças de muitos bois e de carneiros, cuja gordura Aquiles untou o corpo do amigo da cabeça aos pés. É um detalhe um pouco culinário. Ele vai fritar o amigo para que o fogo realmente faça o seu trabalho. Ele aproveita a gordura dos animais para deixá-lo mais inflamável. É um detalhe macabro.
Além disso, ele acrescentou também uma fileira de jarros cheios de mel e de azeite, e incluiu nesse sacrifício também 4 magníficas éguas. Como Pátroclo era dono de 9 cães de estimação, ele quis que alguns o acompanhassem e cortou a garganta de 2, colocando o corpo deles junto ao amigo. E o pior, ele fez o mesmo com os 12 jovens troianos de famílias nobres que ele tinha capturado e reservado especialmente para essa ocasião. Aquiles, num frenesi, numa loucura sanguinária, passou todos no fio da espada e acrescentou os seus cadáveres àquele montículo macabro, tomando cuidado de colocá-los mais nas bordas da fogueira, para que depois os seus ossos não fossem confundidos com os ossos de Pátroclo. Nós estamos aqui na Câmara da Morte. Finalmente, terminado esse surto assassino, Aquiles acendeu a fogueira, entregando tudo aquilo à força implacável do fogo. Surgiu então um problema inesperado que todo o assador de carne já experimentou alguma vez. O fogo não quer acender. Para resolver, Aquiles não tinha os recursos que nós temos hoje. E ele então se afasta da pira, pega uma taça de ouro que ele tem e enche de vinho e promete aos 2 ventos mais famosos da Grécia, que são o Bóreas e o Zéfiro, promete fazer libações, parêntese, lembram que libações são pequenas quantidades de vinho que se derrama no solo como oferecimento aos deuses, fechar parêntese. Ele promete libações em grande quantidade, feitas com aquela taça de ouro, e com vinho bom, deve ser, para que eles viessem ajudar a fazer o fogo pegar. Assim, a temperatura seria muito mais alta e o corpo se consumiria rapidamente. Bóreas e o Zéfiro atendem ao apelo de Aquiles e vêm de onde eles estão, voando próximo ao mar e fazendo as ondas levantarem com a sua passagem. Rapidamente eles chegam em Troia e sopram por entre as frestas da madeira e fazem as brasas subitamente brotarem, as labaredas surgem e a fogueira começa a arder. A noite toda se ouve o estalar da madeira queimando, enquanto Aquiles não para de tempos em tempos derramar porções de vinho como libação para os 2 deuses que estão fazendo um excelente trabalho. Ao amanhecer, não há mais quase combustível na fogueira e o fogo começa a se extinguir. Os deuses vão embora para o lugar onde eles estavam antes, que era no Olimpo, e Aquiles, que estava aliviado por ter conseguido, deita para o descanso merecido. Agora, amigos, vocês vão perceber que há uma mudança de astral. É quase como se metade desse canto, que é o canto 23 da Ilíada, tivesse sido escrita por outros escritores ou por outro escritor que não fosse o próprio Homero. O tom lúgubre, triste, melancólico de tudo que nós ouvimos até agora, inclusive sanguinário, trash, como se diz em Tupi-Guarani, esse tom vai ser abandonado porque como se subitamente o mundo mudou. Nós vamos entrar agora nos divertidos Jogos Olímpicos dedicados a Pátroclo. Não são Jogos Olímpicos ainda, mas vocês estão a perceber que aqui que nós vamos ver é o embrião das Olimpíadas, que mais tarde surgiriam em 700 e pouco antes de Cristo. Aquiles acorda já refeito do seu sono e foi até Agamenon pedir que ajudassem a extinguir o fogo com vinho, assim mandava o ritual, e recolhessem os ossos de Pátroclo,
cuidando para não misturar com os ossos dos animais e com os ossos dos 12 jovens troianos que tinham sido executados. E anuncia em seguida que, em homenagem ao amigo, serão realizadas várias provas com prêmios que ele mesmo vai patrocinar para marcar a data com essa grande comemoração esportiva. São 5 modalidades. Aliás, sem saber, Aquiles está fixando, inclusive, o ritual do seu próprio funeral, que vai acontecer em breve, mas já fora da Ilíada de Homero, mas dentro da saga de Troia. Nas Olimpíadas verdadeiras, não havia premiação com valores. A premiação era a honra de ter vencido. Aliás, há um momento em que um imperador persa entrevista um campeão olímpico, não sei de que modalidade, e pergunta, e o que ele ganhou com isso? Diz, uma coroa de louro. E o persa diz, mas um galho retorcido na cabeça? E o ouro? E as riquezas? Não existia isso. A Olimpíada tradicional era exatamente pelo prazer e pela glória de ter disputado e vencido. Mas aqui, Aquiles, talvez por ser os primeiros jogos a serem organizados nessa Grécia Antiga, ele oferece prêmios. E não são poucos. Caldeirões, que eram utensílios extremamente úteis, porque a Grécia só usava cerâmica para cozinhar, e o caldeirão de bronze era uma coisa que se punha na sala para mostrar para as visitas. Tripés, cavalos, mula, a mula era muito valorizada também por sua utilidade, cabeças de gado, um bloco de minério de ferro. Esse item é muito importante ao figurar na lista de Aquiles, porque a literatura de Homero reflete a idade do bronze. As espadas dele são de bronze. E um bloco de ferro em bruto, eles já sabiam do seu valor, talvez estivessem aprendendo a trabalhá-lo, não muito bem ainda, mas estava entre os prêmios. E além disso, aí Homero que fala, algumas cativas, algumas escravas bem acinturadas, o que parece que era um padrão de beleza na época. A modalidade principal era a corrida de cavalo. Os carros daqueles puxados por 2 cavalos, que nós chamaríamos de biga, mas a biga é romana. E os prêmios eram magníficos. O vencedor da corrida ia levar uma escrava bela e muito valiosa, porque era trabalhadora e muito hábil em artesanato. Olha a exploração. Um caldeirão de 120 litros. Quem vai aos museus de Delfos, aos museus de Olímpia, vê lá, como oferendas aos oráculos, caldeirões gigantescos, onde, por exemplo, se faria a comida do batalhão do Agamenon. O segundo colocado ia ganhar uma égua de 6 anos e prenha ainda de um potrinho. Portanto, era um animal valioso por si e traria ainda esse juro, esse rendimento extra quando nascesse o potrinho. O terceiro ia ganhar um caldeirão, mas de tamanho médio. Já não era aquele portentoso dos 120 litros. E o quarto ganharia 2 talentos de ouro. Aqui uma discussão infinita sobre o valor do talento. O talento era uma unidade de metais valiosos. Então toda hora se fala em 2 talentos de prata, 1 talento de ouro. Só que os valores mudaram com o passar dos anos, com o lugar. Um talento da Pérsia era diferente de um talento de Esparta. Então ninguém consegue fixar o quanto seria isso de ouro, porque também ninguém sabe exatamente qual era o valor do ouro relativo às outras commodities que existiam. Quer dizer, quanto custava um boi, por exemplo. Então, o que se dá para perceber é que se os 2 talentos de ouro era prêmio do 4º lugar, mais ou menos se estima que vale menos do que uma égua prenha, que é o prêmio do 2º. Bom, 2 talentos de ouro e o 5º, uma urna de bronze com 2 alças, que era coisa importante também. Nós não valorizamos isso, mas para poder segurar essa vasilha quando estivesse cheia. Aquiles, nesse momento, demonstra um grande fair play. Ele diz, meus 2 cavalos, todo mundo sabe, são de origem divina e nunca serão vencidos. Mas não se preocupe, eu não vou participar.
primeiro, não ia ser uma competição justa. E segundo, porque eles também estão abalados com a morte de Pátroclo, que cuidava deles muito bem. Então, aproximam-se os candidatos. E dentre os candidatos, os prováveis vencedores são todos eles, já apareceram aqui nos outros episódios. Diomedes, aquele grande herói, que seria quase que o segundo Aquiles, o melhor guerreiro depois de Aquiles. O Menelau, que é o marido de Helena, irmão de Agamenon. O Antíloco, que é o filho de Nestor, que é aquele ancião que todo mundo respeita. E mais 2 ou 3 que não interessa mencionar. Nós não vamos descrever aqui todas essas modalidades e todas as peripécias, porque o texto do Homero se detém descrevendo longamente manobras que o cocheiro deve fazer, ou como é que o pugilista deve aparar os golpes. Torna-se uma espécie assim de um tratado desportivo, que não parece ter sido feito por ele, até porque não é o momento de fazer isso. Podia falar nos jogos, mas essas peripécias todas, que talvez tenham divertido muito os leitores da época, para nós que estamos tratando do lado humano da saga de Troia, é um pouco supérfluo. Apenas destacamos a corrida de carros, por um motivo que logo vocês vão perceber. Quando é dada a largada, pensem numa corrida de automóveis. Quando é dada a largada, quem sai na frente e sai muito bem, ponteando a prova, é o Diomedes. O Diomedes tem bons cavalos, ele é um cocheiro extremamente hábil, seguro, não é um amedrontado, mas também não é um palerma. E ele pega a ponta e é uma corrida que sai da praia e vai em direção a Troia, evidentemente não até Troia, e chega lá, faz a volta e volta para a praia, onde será a final, onde está a fita que o vencedor vai romper. E o Diomedes, deixando os outros na poeira, desagrada o Apolo, porque os deuses estão assistindo. Nós já vimos isso. Os homens estão aqui para servir de diversão para os deuses. Nada melhor do que uma briga entre os homens. Os deuses adoram fight, como na saída do colégio. E agora provas esportivas. O canal esportivo abriu na TV. Então o Diomedes está tão na frente que o Apolo se irrita por alguma razão, ou ele apostou, já devia ter o betting ali, ele faz com que caia da mão do Diomedes o chicote. E sem o chicote é impossível dominar as parelhas fogosas que eles atrelavam nos seus carros. Os carros de combate tinham sempre uma dupla de cavalos ou de éguas extremamente vigorosos. E ele dá uma parada, digamos assim, para no box. E os outros passam. Evidentemente que os outros passam. Atena, por sua vez, que também está assistindo, e que não gosta do Apolo, como nós já vimos, e que sempre não perde a oportunidade de mostrar para o Apolo quem é que manda. Quem é que manda nessa bodega aqui? Atena devolve o chicote para o Diomedes. E o Diomedes é tão bom cocheiro, e seus cavalos são tão bons que ele os força com todo o gás que eles têm e novamente assume a ponta. E vai vencer. Ele vai ser o vencedor, como estava previsto desde o início. Mas o segundo lugar é que nos interessa. O segundo lugar é disputado por Menelau, que agora assumiu a dianteira, do segundo lugar, e logo atrás dele vem o filho de Nestor, o Antíloco. E o Antíloco, que é jovem, impetuoso, ele raciocina: o segundo lugar me interessa, eu vou ganhar aquela égua, mas vou ganhar a glória de estar no segundo, vou subir no pódio. Já não ganho o ouro, mas posso garantir a prata, simbolicamente. E ele vem com aquela ousadia da juventude, aquela imprudência da juventude também, forçando as curvas, se arriscando a passar pelo lado de tocos de árvore, de pedras, e vem chegando já ali quase, já está a poucos metros de Menelau.
eles já estão no trecho de volta, já estão enxergando ao longe os navios. E aí, evidentemente, a disputa aperta e encontram pela frente uma passagem estreita. Passava um carro folgado, mas dois não iam passar juntos. E aí o Antíloco resolveu forçar a passagem. O Menelau, que percebeu a manobra do jovem, não esqueçam que é uma corrida de cavalo, portanto eles têm tempo de falar, têm tempo até de declamar um poema, porque não se passa naquela velocidade de uma pista de Fórmula 1. O Menelau, ao perceber que o jovem ia forçar a passagem, ele gritou: Antíloco, para com isso, maluco! Diminui um pouco essa... Não preciso dizer. Logo ali a estrada é estreita. Tu vais acabar ferrando nós dois. Espera. Se tu quer passar, logo em seguida ela larga. E aí, se tu quiseres, podes me ultrapassar. O Antíloco se fingiu de morto. Não ouvi, não sei de nada. Chicoteou ainda mais seus cavalos. Ele percebeu que o Menelau estava hesitante. Evidente. Ele intimidou o Menelau com a sua ousadia e conseguiu enfiar o carro na passagem segundos antes do Menelau, que evidentemente puxou as rédeas e freou um pouco seus cavalos e deixou o Antíloco passar. Deixou, mas resmungando, né? Vai, peste, deixa estar, a lagoa vai secar, não vais levar esse prêmio sem antes tu prestar o juramento. E vamos ver o que é esse juramento. Assim que eles chegam lá, o Diomedes já chegou, já está com seus prêmios, está feliz. Evidentemente que o Antíloco chega na frente, mas o Menelau vem depois lotado e furioso. Ele mal consegue parar o seu carro, já pula e pede a palavra para todos que estão reunidos ali assistindo a chegada. Antíloco, tu que eras tão sábio até agora, que foi isso hoje? Atrapalhasse meus cavalos e jogasse os teus na frente deles. Ou não foi assim? Vem cá. Como é costume, tu vais jurar diante de Zeus que tu não fizeste nada para impedir, traiçoeiro ou involuntariamente, o avanço dos meus cavalos. Era um compromisso terrível. O Antíloco teria que mentir diante de Zeus, eu não ia fazer isso. E ele fez exatamente o que Menelau está acusando. Ele atrapalhou, ele fez uma corrida desonesta. Mas ele é filho de Nestor. E Nestor só tem filhos de boa qualidade. É uma linhagem muito respeitada, não por acaso. Ele olha com um olhar malicioso e diz: não perde a paciência comigo, Menelau. Eu sou muito mais monstro do que tu. E tu és o meu modelo. Tu és o meu ídolo. Perdoa os excessos de um jovem. Sabe como é? Muito entusiasmo, mas pouco juízo. Pois sou eu que vou te dar a égua que eu ganhei. E se tu me pedisse de presente algo mais valioso ainda, eu preferia dar para ti do que me sentir longe do teu coração e longe do teu afeto e culpado diante dos deuses. Assim ele disse, e puxando a égua pelas rédeas, colocou-as nas mãos de Menelau, que ficou emocionado com a nobreza do gesto. Antíloco, dessa vez sou eu que preciso controlar a minha ira. Tu nunca fosse imprudente ou louco. Eu entendo, foi tua juventude que prevaleceu sobre a razão. Qualquer outro teria dificuldade de me convencer, mas eu estou convencido. Tu e teu pai, teus irmãos também, já sofreram até hoje muito por minha causa, vindo lutar nessa guerra. Menelau ficou comovido pelo gesto de Antíloco, mas ele não quer dar o braço a torcer porque ele tem razão. A vitória teria sido dele se não fosse aquele estratagema que o tirou da corrida. É o que se nota pelo que ele diz. Antíloco, a partir de agora, eu te presentei com esse animal, que na verdade é meu. Como quem diz, quem venceu no fundo fui eu. Eu é que te dou essa bela égua. Não foste tu que vencesse e que está me dando.
ele conseguiu salvar o seu orgulho. E, ao mesmo tempo, também dá uma lição no Antíloco, que é benquisto por todos e que entende a lição que recebeu, entende o recado que Menelau lhe deu, resolvendo maravilhosamente bem essa situação, que não combina bem com o resto do episódio. Segue-se depois o pugilato, é uma luta de boxe sem luvas, apenas enrolam as mãos em tiras de couro, e é também uma violência evidentemente feroz, arrancam dentes, o que leva um soco na cabeça tira o segundo lugar, porque o primeiro lugar, esse ficou de pé, é levado do ringue pelos amigos com as pernas arrastando no chão, diz o Homero, a cabeça dobrada para um lado e cuspindo coágulos de sangue. É uma selvageria. Vem a prova de luta livre, em que se defrontam dois grandes guerreiros, Ájax e Ulisses. E ambos tentam derrubar o oponente e a luta prossegue sem que nenhum consiga. É declarado então um empate, já que não houve vencedor, é declarado então um empate, mas estamos vendo o início de uma rivalidade que vai ficar muito mais aguda quando disputarem em breve as armas de Aquiles depois que ele morre. Ájax e Ulisses vão entrar numa disputa que vai causar a morte de Ájax, como veremos em breve. Viram outras provas, vê a prova de dardo e uma prova, finalmente, para mostrar o aspecto quase carnavalesco desse trecho da Ilíada, vem a corrida, running, cada um com seus tênis mais modernos, de velocidade. E os que despontam sempre são o outro Ájax. Nós sabemos que tem dois. Não é o Ájax maior, que era o da luta, agora é o Ájax menor. É o outro Ájax e Ulisses também. E o outro Ájax é extremamente rápido, veloz. E Ulisses está percebendo que vai perder. E ele, como estão vendo, nada é levado aqui dentro da regra, ele implora para Atena, a sua protetora, que o ajude a vencer o Ájax. E ela então faz com que ele escorregue, o detalhe é bastante interessante, numa boina fresquinha, recém-saída do intestino de uma vaca. Boina é uma maneira de chamar elegantemente aquilo que a vaca faz no chão, aquele bolo, aquela torta que ela faz. E a Atena então, com um grande espírito de humor, faz o Ájax pisar numa bem úmida, ele derrapa, escorrega e cai de cara numa esterqueira, tal forma que quando ele recebe o segundo lugar, o prêmio, ele está cuspindo ainda. Ele está cuspindo esterco de vaca. Vejam, é o cômico, é o burlesco, encerrando um capítulo que é um capítulo de morte, de sofrimento, de lamento, etc. Alguém poderia perguntar, e o Heitor? Cadê o Heitor? Olha, durante todo esse tempo, não tinha acontecido nada com o corpo de Heitor. A não ser pelo ferimento mortal da lança de Aquiles, o seu corpo estava intacto, sem nenhuma alteração, mas por obra dos deuses, por intervenção divina, como aliás em todo esse episódio. Assim que ele foi ferido, assim que ele morreu, Afrodite, percebendo que seu corpo ia ser brutalizado por Aquiles, invisível desceu à terra e untou o corpo de Heitor com ambrosia, aquela substância que tanto era o alimento dos deuses, como era um excepcional protetor dos tecidos do corpo. Ela tinha untado todo o corpo de Heitor, deixando-o, portanto, a salvo, impedindo que Aquiles arrancasse a pele dele ao arrastá-lo por toda a planície. E Apolo, que sempre tinha sido protetor de Troia, que sempre esteve do lado de Heitor, também não o abandona. Ele cria uma nuvem pesada, espessa, sombria, que proteja o corpo de Heitor do sol onde ele está colocado. E assim ele retarda a inevitável putrefação e que a pele dele fique toda ressecada pelo calor intenso. É por isso
que Heitor vai estar intacto quando Príamo, o pai dele, o encontrar na tenda de Aquiles, no final da Ilíada, permitindo que Homero crie uma das mais belas cenas da literatura ocidental, que será o assunto do nosso próximo episódio. No material exclusivo deste episódio tem o trecho do livro Troia do Moreno sobre esse canto 23 e lá tem mais detalhes e descrições, como por exemplo o nome dos vencedores das outras modalidades desses jogos. A gente também separou um trecho do livro do Robert Graves, nós já falamos dele aqui. Ele escreveu um livro chamado A Ira de Aquiles, que é uma versão da obra de Homero em prosa com algumas adaptações. O trecho que a gente pegou e traduziu, fala com mais detalhes da luta livre, o MMA grego, entre Ulisses e o grande Ájax. Ali vocês vão ler descrições bem precisas e bem características da Ilíada sobre os golpes, as reações físicas, principalmente as emocionais, e como se deu exatamente o desfecho dessa batalha. Tem também um poema belíssimo que o professor Moreno selecionou, do poeta americano Winston Hill Auden. E por que a gente decidiu colocar esse poema? Esse poema aparece no filme 4 Casamentos e um Funeral e ele é lido pelo viúvo no enterro do marido. Quem interpreta o viúvo é o ator John Hannah e vocês vão ver que esses mesmos versos poderiam ser recitados por Aquiles diante da pira de Patroclo. É impressionante. Uma tradução brilhante do Nelson Asher. Se você quer ter acesso a esse material, apoie o podcast lá em noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição do episódio. E você vai ter acesso não apenas a esse material, mas a todos aqueles que a gente já publicou até aqui. 5 anos de podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio, que será o último canto da Ilíada. Promete. Até breve.